Tá tocando aqui, família, Marília Mendonça, meus vizinhos estão escutando. Mas aula é aula, bem-vindos à quarta aula. E hoje nós vamos mais uma vez para o gerenciador. Ainda não é para sobre campanha, mas vocês vão entender hoje sobre o público de vocês. E antes de tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte: qual é a importância do público? Toda. Eu costumo falar que, no grau de importância, a única coisa mais importante do que o público são os criativos. Por quê? Porque o criativo vai determinar tudo. Você pode fazer um criativo, você pode botar um público aberto com um bom criativo que ele vai dar bom. Mas você pode botar o melhor público do mundo com um criativo ruim que ele não vai dar bom. Criativo é essencial, mas depois do criativo é o público e é sobre isso que a gente vai aprender hoje. E eu vou começar a compartilhar a tela aqui, mas eu queria que vocês anotassem uma coisa. No Facebook Ads, no Google é diferente, lá para frente a gente vai aprender. Mas no Facebook Ads são quatro públicos principais que a gente tem aí e que com certeza vocês vão utilizar alguns deles. E esses públicos são os públicos de geolocalização ou demográfico. Anotem aí, geolocalização ou demográfico. Chico, o que é isso? É basicamente você selecionar por geolocalização, ou seja, o local via CEP, via estado, via cidade, onde vocês quiserem, ou via dados demográficos. Por exemplo, ele é mulher, ele é homem, qual a idade que ele tem, a profissão que ele tem, esse tipo de coisa. O segundo público principal é o público de interesse, ou seja, pessoas que tiveram interesses em determinadas coisas. Já já vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. O terceiro público principal, e esse sim é muito principal, é o público personalizado. O público personalizado é aquele seu público. É o público de quem visitou um site, é o público de quem engajou com você, é o público de quem viu algum vídeo seu. Então, lembra que na aula anterior a gente aprendeu sobre objetivos? Então, se a gente colocou o objetivo lá de visualização de vídeo ou de engajamento, vamos supor, e o nosso engajamento foi um engajamento legal, a gente conseguiu criar um público que engajou com o nosso perfil nos últimos 30 dias. A gente passou 30 dias aí fazendo campanha de engajamento, criou um público que engajou com a gente, e o que é que a gente vai fazer com esse público agora? Anunciar para essa galera. É o famoso remarketing, o que a gente chama de perseguição, encheção de saco, que é a gente conseguir anunciar várias vezes para a mesma pessoa. E isso não acontece aleatoriamente. Isso acontece a gente anunciando para determinado público. Então a gente escolhe para qual público a gente vai anunciar. Então os públicos personalizados são todos esses de quem visitou o site, de quem engajou com a gente, quem mandou mensagem para a gente, quem salvou algum conteúdo nosso, quem viu algum tipo de vídeo, quem comprou. Inclusive vocês podem excluir quem comprou, excluir quem engajou. Tudo isso vocês conseguem fazer dentro dos públicos personalizados. E por fim, vem os públicos semelhantes, que só são possíveis de serem criados. Posterior, a gente tem um público personalizado e o público semelhante, que vocês vão ouvir muitas vezes também pelo nome de lookalike, é o público que é parecido com. Parecido com quem, Chico? Com o público personalizado. Por exemplo, a gente criou um público de quem engajou com a gente nos últimos 30 dias. A gente pode ir lá e criar um público semelhante a esse público, ou o público famoso lookalike, é a mesma coisa. E aí a gente não vai anunciar para quem engajou com a gente, mas sim para quem é parecido com a gente. E o quinto público, público extra aí, que não é bem um público, mas é uma junção de público, são os públicos mix. O que são esses públicos mix? É você juntar vários públicos dentro de um só, várias segmentações. O muito comum, principalmente para negócio local, para afiliado, é a gente fazer um mix de quem engajou com quem é parecido com quem engajou. Qual a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que você consegue dizer para a plataforma que, olha, eu tenho esse público aqui que é muito bom e eu quero um público um pouco parecido com ele. Então, a inteligência na campanha vai ser muito maior. Mas vamos lá para o gerenciador, que eu vou ensinar vocês a criarem esses públicos de vocês. É importante ter esses públicos criados antes de a gente subir as nossas primeiras campanhas. Por que que é importante a gente saber disso? Porque
Quando a gente for subir essa campanha, vai ficar muito mais fácil se a gente tiver tudo criado, tudo bem feitinho. No gerenciador de vocês vai estar algo mais ou menos assim. Eu peguei aqui hoje uma conta que a gente quase não usa aqui para eu mostrar para vocês dois locais. A gente tem como criar os públicos aqui. Vocês veem na barrinha lateral aqui, nesses três pontinhos, desce até públicos. Vocês conseguem criar os públicos de vocês por aqui. É o mais aconselhável pelo meta, mas não por mim. Eu prefiro fazer diretamente na campanha, mas vocês, em alguns gerenciadores, o público vai aparecer aqui. Então, vocês podem criar aqui que vão para o mesmo local. Mas vamos lá. Na criação da campanha, vocês lembram que a campanha se divide em três? Campanha, conjunto de anúncio e anúncio. No conjunto de anúncio é onde vão estar os públicos, as segmentações que a gente aprendeu na outra aula lá. Eu vou colocar qualquer objetivo aqui, o objetivo de engajamento, só para vocês entenderem onde é que fica essa segmentação dos públicos. Ele fica aqui dentro do gerenciador de negócios, e aí você vai abrir a campanha de vocês, vai ficar no conjunto de anúncios dentro da campanha, e vocês escolhem ele e vão criar eles a partir daqui, ó. Chico, qual é o ideal? O ideal é que vocês criem esse público todos de uma vez. E você vai criar ele nessa aba aqui de públicos, aqui onde você vai criar os públicos de vocês. Então, a gente falou sobre quatro principais: demográficos e via geolocalização. É basicamente aqui você escolher o local onde é, você pode escolher até mesmo uma avenida que seja, vocês podem escolher Avenida Rio Grande do Sul, vocês podem escolher via CEP, podem colocar só São Paulo, por exemplo, ou só o Rio de Janeiro. E aqui uma outra coisa legal que vocês conseguem fazer é o seguinte, ó. Com o estado, preste atenção, com o estado isso não é possível, tá vendo? O estado ele já aparece o estado aqui. Mas vamos botar uma cidade, por exemplo, Porto Alegre. Se a gente colocar aqui Porto Alegre, uma cidade do Rio Grande do Sul, é possível a gente colocar o quilômetro também que a gente vai anunciar. Então a gente pode anunciar de 17 até 80 quilômetros no raio dessa cidade. Uma outra coisa que vocês podem fazer, caso vocês queiram anunciar para um bairro específico e que não esteja aparecendo aqui, ou para alguma cidade específica, é muito difícil que não tenha uma cidade aqui, ó, tem que ser uma cidade muito pequena. Mas vocês também podem adicionar o pino de vocês. Então vocês vêm aqui e adicionam o pino onde vocês quiserem, e ele vai dar esse raio via latitude e longitude aqui. Vocês podem colocar a mesma dimensão aqui. Só que a diferença é que quando você coloca o pino, ele vai de 1 até 80 e não de 17 até 80. Tranquilo até aqui? Vocês podem escolher também a idade de vocês, que ele vai de 18 até 65 mais. 65 mais pode ser qualquer 65 mais. Nesse daqui ainda está liberado para pessoas de 13 a 17, mas não está anunciando mais para pessoas de menor. Então isso anuncia para de 18 até 65 mais. Então tome cuidado com isso, que às vezes você vai anunciar para um pouco menor. Possa ser que ele ainda apareça em alguns gerenciadores, mas quando terminar o tempo, todos os gerenciadores vão ser proibidos de anunciar para a galera de menor. Vocês conseguem anunciar o gênero também e para todos os idiomas. Então, para quem está com um computador em português, para quem está com computador em inglês e coisas desse tipo. Vocês também conseguem anunciar aqui embaixo, em outras opções, para conexão. Então, por exemplo, para quem curtiu alguma página de vocês, excluir alguém, para quem está usando determinado aplicativo, isso aqui vocês não precisam se preocupar agora. Vamos no básico, que o básico dá certo. Uma outra coisa, antes da gente partir para o público de interesse, é no público de geolocalização. No público de geolocalização, vocês têm as seguintes opções. Vocês podem escolher entre pessoas que moram ou estiveram recentemente em determinado local, pessoas que só moram naquele lugar, pessoas que só estiveram recentemente e pessoas que estiveram visitando esse local. Então, vamos supor que vocês querem fazer um anúncio para quem está viajando. Vocês podem fazer um anúncio para quem está visitando essa localização. Isso é um dado interessante. O público de interesse vai ser nessa mesma aba aqui que vocês vão colocar, só que é uma coisa chamada direcionamento detalhado.
O direcionamento detalhado, vocês vão escolher as coisas que vocês querem. Então, por exemplo, vocês vão anunciar o curso da Vic, por exemplo, o Milionário com Instagram. Quem é que é parecido com o público de Vic? Alex Vargas, por exemplo. Alex Vargas tem aqui o interesse? Vamos ver. Tem Alex Vargas aqui. Então, o que é que o Facebook ele vai aparecer aqui? Eu vou excluir esse pino aqui em Porto Alegre. Eu vou deixar só o Rio de Janeiro, porque aí a gente vai conseguir exemplificar melhor. Vamos supor que a nossa idade seria dos 20 aos 30 anos. Dos 20 aos 30 anos, pronto. Até aqui, qual é o público que a gente está criando? Um público que mora ou esteve recentemente no Rio de Janeiro. Ele tem de 20 a 30 anos, ele independente de ser homem ou mulher, e ele tem interesse em Alex Vargas. Então ele vai aparecer apenas para esse público. É interessante que vocês prestem bem atenção nessa parte aqui. Por quê? Porque é aqui onde tudo vai se denominar. Então, ele vai procurar sobre Alex Vargas. Você pode procurar aqui em sugestões, por exemplo, por outros dados demográficos, por exemplo, formação, que nível educacional tem o seu público, concluiu o ensino médio, faz doutorado, faz ensino, está com o ensino médio completo, está com a formação universitária. O financeiro não costuma ser bem legal, mas vocês podem colocar, porque eles pegam a renda dos Estados Unidos, então na conversão aqui não dá tão certo. Pode ter algum tipo de acontecimento, então se vocês estão no mês aí que vocês querem dar um desconto, um cupom de desconto de 10% para quem está fazendo aniversário próximo, vocês conseguem, para quem vai fazer aniversário dentro de 30 dias, vocês conseguem. Tudo isso é bem interessante. Isso daqui é algo que é impossível explicar tudo para vocês agora. Vocês vão abrir o gerenciador de vocês e vai fuçar isso daqui até vocês verem o que é que vocês mais querem disso daqui. E o público de interesse é vocês digitarem aqui, por exemplo, renda extra. Eu vou procurar quem está buscando por renda extra. O Facebook ele vai anunciar para quem está buscando por renda extra. Então, por exemplo, renda. Tem coisas que não aparecem, viu, gente? Por exemplo, renda. E uma outra coisa que a gente pode utilizar bastante, sugestões. A gente colocou aqui Alex Vargas e a gente colocou renda. Então, a gente vai pedir sugestões do Facebook. Facebook, me dê sugestões. E aí ele vai dar sugestões. Por exemplo, programa de afiliado, trabalho em casa, marketing digital, dropship, biquíni, sutiã, calcinha, lingerie, compra na internet, algo legal. Quem está comprando bastante na internet. E aqui uma sacada. Se vocês tiverem com dúvidas do que procurar e quiserem a sugestão do Facebook, vocês podem fazer o seguinte. Eu coloquei Alex Vargas e renda para eu ter ideia inicial, mas renda não faz tanto sentido. Eu já achei compra na internet que faz sentido. Então, vou excluir tanto renda quanto Alex Vargas. E agora eu quero coisas parecidas com compra na internet. Compradores envolvidos é algo interessante. Então, vocês podem ir colocando coisas para que eles lhe deem outra opção. Tranquilão? E finalmente chegamos nos públicos personalizados, que também é nessa parte aqui que vocês fazem. Deu uma zoadinha aqui, gente, mas vamos lá. Que também é nessa parte que vocês fazem, mas aqui vocês podem excluir depois e vocês vão vir aqui, ó, criar novo. E aqui vocês têm duas opções que a gente conversou logo no início da aula. Tanto o público personalizado quanto o público semelhante. Primeiro, a gente sempre vai criar um público personalizado. E aqui a gente tem as nossas fontes. O que é cada fonte dessa? Temos a fonte de site, onde a gente tem um pixel instalado, a gente cria a partir desse pixel. Eu vou ensinar sobre pixel a vocês lá na frente. Temos a lista de cliente, por exemplo, se vocês tiverem uma lista de e-mails aí, vocês conseguem colocar. Por atividade offline, é quem foi a loja de vocês. Por atividades em aplicativo, quem baixou o aplicativo de vocês ou quem comprou alguma coisa dentro do aplicativo de vocês. Eu vou me trazer para cá, porque senão eu fico olhando para a telinha aqui. Para quem visitou o catálogo de vocês. E aqui vocês têm os principais também, além do site. Vídeo, formulário de cadastro, ou seja, para quem viu algum vídeo seu, para quem respondeu algum formulário, para quem teve alguma experiência instantânea. O que é experiência instantânea? A pessoa que abriu aquele anúncio que a gente faz
no Instagram e no Facebook que ele toma a tela inteira, ali é uma experiência instantânea. Para quem teve compra, um bom sinal aqui. Essa compra é diferente de quem visitou o seu site e comprou, porque essa compra aqui é diretamente no Facebook. Então, se vocês quiserem fazer um público personalizado através de quem comprou de vocês, vocês têm um pixel, é melhor que vocês façam por aqui do que por aqui. Quem visitou a conta do Instagram de vocês, foi para algum evento de vocês, quem visitou a página do Facebook, quem foi classificado do Facebook. Quais são os principais aqui? Página do Facebook e Instagram, os dois são principais. Eu até aconselho que vocês façam os dois juntos. Quem viu algum vídeo seu é um público muito qualificado. Dependendo do que você faça, cadastro é legal, mas não entra na primeira prateleira ali. A primeira prateleira é realmente vídeo, Instagram, Facebook, site e lista de cliente. Esses cinco são os principais para vocês utilizarem. Eu vou fazer um público junto com vocês aqui agora de quem visitou a minha página no Instagram. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na conta do Instagram, ele vai me dar a minha conta do Instagram, que é a origem, e aqui eu vou dizer o que eu quero para ele. Eu quero quem engajou, eu quero quem visitou o meu perfil, eu quero quem engajou com qualquer anúncio ou publicação, eu quero quem enviou uma mensagem, eu quero quem salvou alguma publicação. Vamos supor que eu queira só quem visitou o meu perfil. Então aqui eu tenho como escolher a data, ele vai de um dia até 365, vamos colocar aqui 30 dias. E aqui a gente dá o nome do público. Eu vou ensinar vocês sobre nomenclatura, porque isso é muito importante. Então, aqui a gente pode colocar o seguinte, ó. Visitou perfil Instagram 30 dias. Show. Criamos o nosso público. Fechou aqui. Aqui mesmo, ele dá a opção da gente criar um público semelhante. Mas você pode criar tanto por aqui, quanto diretamente por lá. Qual a diferença? Que por lá você vai ter que criar um público personalizado antes. Então, vamos criar aqui um público. Eu vou concluir primeiro para explicar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho já o meu público personalizado. Eu posso excluir esse público ou criar um público semelhante, que é um público parecido com quem engajou. Essa porcentagem aqui, ela vai de 1 até 10%. E essa porcentagem aqui é o seguinte, é o quão semelhante é do meu anúncio. Só que preste atenção, se ele for 10%, ele é menos semelhante do que 9, que é menos semelhante do que 8, que é menos semelhante do que 0, que é menos semelhante, que é mais semelhante do que 1. Então, qual é o público mais parecido com o meu? O público de 0. Qual o público menos semelhante com o meu? O público de 10%. Então, aqui ele vai pegar de acordo com isso. Eu vou deixar ele aqui em 0 e vou criar esse público. Ele aqui está faltando audiência, então eu vou criar com 1. É porque eu uso muito pouco esse perfil aqui. Vamos tentar criar com 10 para ver se ele vai. Quando você usa muito pouco o perfil, acontece isso. Vamos criar outro personalizado com outro Instagram. Por exemplo, deixa eu ver um dos meus clientes aqui que usa bastante Instagram. Vamos pegar aqui o Kings. Vou pegar o da minha. Vou pegar o do Kings. Pronto, 365 dias. Kings. Quem sabe faz ao vivo, viu, gente? E aqui a gente vai fazer o mesmo processo, concluir. E aqui a gente vai criar um público semelhante. Espero que dê certo, para não ter que cancelar essa aula e fazer outra. Mas tá dando realmente alguma falha na criação. Isso aqui, na verdade, não é nem nosso. Ele é um problema que está dando algum bug na plataforma. Mas na próxima aula eu trago para vocês essa questão do personalizado. Vocês seguem da mesma forma aqui, gente. Ele é bem tranquilo. Vamos tentar criar mais uma vez para a gente colocar um público nosso aqui. Quem visitou o Instagram, vamos deixar o Hort Minas, 365 dias, criou o público, pronto, criou semelhante. Se estiver dando erro, é a própria plataforma. É a plataforma que está fora do ar, está com alguma coisa.
Então, eu volto para criar esse público com vocês na próxima aula. Mas importante vocês saberem aqui vocês já sabem o caminho que cria um personalizado, vocês já sabem o caminho que cria um público semelhante. Então, vocês conseguem, a partir de agora, criar o seu público personalizado, o seu público semelhante, o seu público de interesse ou o seu público de geolocalização. E o importante disso, para que fique ainda melhor para vocês, é salvarem os públicos de vocês. Então, por exemplo, eu vou escolher esses dois aqui, porque não é o que eu quero. Eu fiz o meu público personalizado aqui de quem visitou o perfil. Eu vou excluir os interesses, porque eu não quero esses interesses dentro do meu público. E eu vou salvar esse público aqui. Então, como é que a gente salva? A gente salva, dá um nome que fique melhor para a gente. Então, por exemplo, engajou Instagram 30 dias. Pronto. Então, esse público agora, ele já vai estar salvo. Esse público, ele já vai estar salvo aqui. Então, quando a gente for criar um novo, que a gente, ao invés de vir aqui e ter que criar tudo de novo, a gente só vem salvar e cria esse público a partir do que a gente quer. Você vê que eu tenho outros públicos aqui, apesar de eu não usar muito essa conta. A gente consegue também estar criando um público de semelhante, como o próprio Alex Vargas, que você viu ali, já está até criado aqui. O público Alex Vargas, o público de quem buscou por AdSense, o público de persona. A gente consegue, dentro do público de persona, colocar a localização, colocar a idade, colocar pessoas que correspondem em. E o principal, eu consigo excluir também. Então, por exemplo, vamos supor que a gente coloca aqui um público desse Alex Rodrigues. Você nem quem é esse Alex Rodrigues. E eu quero excluir alguém. Isso é importante. Além de vocês fazerem anúncio para quem vocês querem, vocês podem excluir quem vocês não querem. Então, eu posso vir aqui e excluir, por exemplo, o público de quem engajou 365 dias. Deu até um bug, gente, mas eles criaram o público semelhante aqui, tá vendo? Semelhante Kings 1%, 365 dias, o público está criado, na verdade, apesar de ter dado aquele bug lá, o público aqui está criado. Então, você pode excluir também esse público. Vamos tentar criar um semelhante agora só mais uma vez. Eu gosto de passar vergonha. Vamos ver se agora ele já foi ok. Pronto. Agora ele já foi certinho. Tinha dado algum bug na plataforma. Então, da mesma forma, você pode vir aqui e criar um público semelhante ou vir e criar de uma vez aqui. Importante que vocês salvem o público de vocês, porque na próxima aula, que é exatamente a aula de criativos, a gente vai utilizar isso. Então, aqui vocês aprenderam a segmentar, vocês aprenderam sobre o público de vocês e eu vou falar para terminar essa aula sobre os posicionamentos, que é um outro tipo de segmentação também. Então vocês conseguem escolher aqui, ó, nos posicionamentos, aonde você quer anunciar, por exemplo, posicionamento manuais, e aqui vocês escolhem se vocês querem Facebook, Audience Network, Messenger, Instagram, e aqui as subvariações. Feed do Facebook, feed do Instagram, Marketplace. Então é só você vir desmarcar o que você não quer. Uma segmentação ainda mais segmentada, se você quiser anunciar só para quem está com iOS, ou seja, iPhone, só para quem está com smartphone no Android, vocês conseguem anunciar para essa galera também. Lembra que eu falei para vocês que tem um subobjetivo? Essa campanha é uma campanha de reconhecimento, mas eu posso fazer com que a minha otimização de veiculação seja via alcance, via impressão, via display, via incrementabilidade ou via visualização contínua. Mas aconselho vocês a deixarem sempre no principal. Espero vocês na próxima aula. Aula agora sobre criativos. Gente, criativos é o poder. E eu vou esperar vocês na próxima aula para a gente trocar uma ideia sobre isso. A próxima aula é uma aula mais curtinha, porque depois dessa aula a gente já vai ver tudo que a gente precisa para subir uma campanha. E aí sim, na sétima aula, vamos subir a primeira campanha. Espero vocês lá. Até mais e vamos que vamos.